Eu quero saudar a amada igreja com a graça, a paz e o amor do Senhor Jesus. Que privilégio podermos estar juntos, né, de uma maneira um pouco diferente novamente. Algumas restrições voltaram e na nossa cidade de Timbó não está sendo permitido, né, um ajuntamento, um culto presencial neste final de semana. Nós oramos para que no próximo domingo nós possamos novamente estar na igreja cultuando a Deus, mas é desta maneira que nós queremos hoje, juntos como corpo de Cristo, adorar ao Senhor. Então me permita dar uma palavra de introdução, uma palavra que nós encontramos em Abacuque, capítulo 3, versículo 17 e 18, que diz assim: ainda que as figueiras não produzam frutas, e as parreiras não deem uvas, ainda que não haja azeitonas para apanhar, nem trigo para colher, ainda que não haja mais ovelhas nos campos, nem gado nos currais, mesmo assim eu darei graças ao Senhor e louvarei a Deus, o meu Salvador. O autor desta palavra, Abacuque, ele escreve o seguinte, coloca duas palavras que me chamam a atenção. Ele diz, ainda que, e essa palavra ainda que, ela traz um aspecto negativo, uma certa frustração. E ele cita alguns itens dizendo, ainda que faltem figueiras, né, que figueiras não produzam frutos, que parreiras não tenham uvas, que ainda que eles ficariam sem azeitona, sem trigo, sem ovelhas nos campos e sem gado nos currais. Perceba que ele coloca uma lista de itens e nós temos que entender que esses itens são necessidades básicas, não são desejo do coração, são coisas necessárias para o dia a dia. E nós precisamos entender, talvez essa pandemia, essa quarentena, nesse tempo que temos passado, nos ajude a entender um pouco de que existem necessidades básicas, existem desejos do coração. E nós precisamos estar atentos a essa diferença. E, na verdade, possamos nesse tempo também viver e entender que nós podemos viver com pouco. Nós não precisamos de muitas coisas para viver. Então, em nome de Jesus, que nós possamos, assim como este autor, Abacuque escreve e diz assim, mesmo que, né, ainda que eu não tenha essas coisas, aí ele diz ainda, ele continua e diz, mesmo assim, e esta palavra mesmo assim traz um aspecto positivo, de esperança. E ele diz, mesmo assim, mesmo que me falte até as necessidades básicas, eu te darei graças ao Senhor e te louvarei. Então que nós possamos realmente discernir esse tempo que temos vivido e possamos, pela fé, aprender a dar graças ao Senhor, independente da situação que temos vivido. Eu não sei o que você está passando, mas eu gostaria de orar por você nesse momento, abençoando esse tempo que teremos aqui da palavra do Senhor. Pai, em nome de Jesus, eu quero estar nesse momento intercedendo e orando pela vida dos meus amados irmãos e irmãs, pela vida da tua igreja, Deus, o corpo de Cristo na cidade aqui de Timbó. Pai, nós não sabemos o porquê novamente não podemos estar juntos congregando na igreja, mas entendemos que a igreja não são quatro paredes, igreja é o corpo de Cristo. Eu quero nesse momento, junto com o corpo de Cristo, adorar ao Senhor, bendizer o teu nome. Pai, que em nome de Jesus possamos dar graças ao Senhor, agradecer a Ti por todas as situações que temos passado, Senhor. Tu conheces a história de cada um. Eu peço que Tu vá visitar o meu amado irmão, minha irmã no seu lar nesse momento, trazer cura, restauração, colocar alegria no coração. Pai, que a nossa alegria não seja dependente daquilo que estamos passando, mas que a nossa alegria venha do Senhor. Pai, em nome de Jesus, realmente continua conosco, guardando a vida dos nossos queridos, Pai. Nós precisamos e dependemos do Senhor. E só podemos agradecer, porque nada tem nos faltado, Pai. Muito obrigado. Continua conosco, abençoando-nos nessa nova semana. Tudo que vamos enfrentar, nós não sabemos, mas dependemos do Senhor. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Oi, crianças, tudo bem? A Prof. Paty está aqui hoje para realizar uma experiência com vocês. Este prato aqui representa a minha e a sua vida. Olha só. Acontece que nas nossas vidas existem situações boas pelas quais agradam o coração do nosso Deus, deixam Jesus feliz, mas existem situações que entristecem o coração de Deus. E é sobre essas situações que nós vamos falar hoje.
Você lembra o que pode entristecer o coração de Deus? A Prof. Pati lembra de algumas situações. A mentira entristece o coração de Deus. Quando a gente briga, né? Briga com o irmão, briga com o papai e a mamãe. Tem outra situação que entristece o coração de Deus. A desobediência. Quando a mamãe pede para a gente fazer algo e a gente não faz. Ou a gente reclama muito, né? Para fazer. Fica irritado. Responde para a mamãe. Nossa, olha só. Quanta coisa. A fofoca. Quanta coisa, ó. E olha só como vai ficando o nosso coração. Ele vai ficando todo cheio de manchinhas. Essas manchinhas, na verdade mesmo, são os nossos pecados, ó. Este coraçãozinho aqui está cheio de pecado. Mas a criança que aceitou a Jesus como seu Senhor e Salvador, quando ela aceita Jesus, ela recebe também o Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele nos dá um sinal. Ó, a Prof. Pati vai mostrar para vocês. O Espírito Santo, ele nos dá um sinal antes do pecadinho acontecer. Vamos ver como funciona? Olha só, imagine que você está na sua casa tomando água e de repente você pega aquele copo de vidro que a mamãe sempre fala assim, né? Cuida para não quebrar este copo. Eu gosto muito deste copo. E de repente aconteceu. Você quebrou o copo. E a mamãe, ela escuta o barulho do copo caindo no chão e vem correndo na cozinha e pergunta: quem quebrou o meu copo? O que você faz? Você diz, você vai ouvir lá no seu coração, criança, o Espírito Santo falando dentro do seu coração assim: não mente, fale a verdade. E daí, você obedece ao Espírito Santo? O que você faz? Ou você fala para a mamãe: não, mamãe, foi o meu irmão. Se você obedecer à voz do Espírito Santo, olha o que vai acontecer com o pecado. Ele vai bater em retirada. Ele vai embora. Ele não vai entrar no seu coração. Vamos a mais uma? E você, criança, está lá brincando com os seus amigos. E de repente, porque a gente sabe, né? Nós não pensamos da mesma forma, né? Às vezes há diferenças, há divergências. E algo não está legal, você quer fazer de um jeito, o seu amigo quer fazer de novo e começa a dar muita raiva. Aí, mesmo sentindo raiva, aquele sinalzinho que a Prof. falou, né? Que é do Espírito Santo, esse sinalzinho vem a você e diz assim, ó: não briga. Se você obedecer a esse sinal, o pecado da briga, ó, vai bater em retirada. Por isso, nessa semana, a Prof. quer desafiar você a dizer não ao pecado e a ouvir o Espírito Santo de Deus falar ao seu coração. Vamos orar então, crianças? Deus amado, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor enviou a nós o Espírito Santo, Senhor. Ele é o nosso consolador. A Bíblia diz, papai, que ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Agora eu quero orar por cada criança, Senhor. Abençoe a vida deles. Ó Espírito Santo, faça morada nos seus corações. Eu quero pedir, Espírito Santo, que o Senhor possa falar a
cada coraçãozinho, Senhor, e que realmente o Senhor seja, Pai, esse sinalzinho de alerta, Senhor, que quando for acontecer um pecadinho, mas que as crianças possam ouvir o Senhor falar ao seu coração e que em nome de Jesus elas consigam, Senhor, se manter distantes, Pai, afastadas, Senhor, do pecado. É o que eu oro em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, amados. Que bênção, que privilégio. Louvado seja o Senhor também pela vida das nossas crianças, que são uma bênção. E nós temos saudades, né, de ver a igreja cheia com as nossas crianças, correndo para lá e para cá, as que nós temos ali. Eu gostaria, antes de meditar numa palavra com você, também saudar os nossos queridos que fizeram aniversário essa semana e orar pela sua vida. Nós tivemos no dia 21 dessa semana o nosso querido irmão Wilfried, né? Seu Wilfried fez aniversário, completou mais um ano de vida, nosso irmão abençoado. E hoje, né, domingo, também temos um querido irmão, nosso irmão Jair, que também está fazendo aniversário. Que Deus abençoe suas vidas. Eu quero dizer que vocês dois, queridos, são uma bênção, são servos. Eu sei que a igreja pode testificar isso. Quando nós olhamos para vocês, nós vemos a alegria de servir, né? O desejo de fazer o melhor para Deus. Então, me permitam orar por vocês nesse momento. Deus, em nome de Jesus, eu quero aqui abençoar a vida dos nossos amados irmãos que nesta semana completaram mais um ano de vida. Pai, visita esses queridos, nós oramos pela vida do seu Wilfried. Eu peço que o Senhor abençoe esse nosso amado irmão. Muito obrigado pelo seu vigor, muito obrigado pela vida que ele tem, pelo desejo que ele tem de servir ao Senhor também. Renova suas forças, cuida dele e através dele também renove e abençoa a sua família. Pai, levando também todo o cuidado sobre a vida da nossa irmã Vale. Também quero abençoar a vida do nosso irmão Jair. Muito obrigado pela vida desse querido irmão que serve ao Senhor, que tem a alegria de servir ao Senhor. Continua, Deus, abençoando a sua vida, os seus sonhos, os seus planos. Pai, que esse novo ano de vida, para ele também seja um ano de muitas bênçãos, de muita experiência com o Senhor. Assim eu abençoo a vida dos nossos queridos irmãos. Muito obrigado por mais um ano de vida que eles completaram. É o que nós oramos e pedimos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Eu quero compartilhar uma pequena palavra e junto com vocês, nesses próximos minutos, meditar numa palavra do Senhor. Nós não vamos dar continuidade ao nosso culto de domingo passado, mas nós vamos agora ir para uma carta que Paulo escreve e meditar alguns versículos desta palavra, e assim nós queremos ser edificados em nome de Jesus. Eu quero convidar você, se você quiser acompanhar, no livro de Filipenses, nós queremos meditar no capítulo 1, algumas palavras que Paulo escreve, junto com o seu amado servo e irmão em Cristo Timóteo. Me permitam trazer um pouco do contexto dessa palavra. Paulo escreve uma carta a Filipos, uma pequena cidade, e ali ele havia fundado a sua primeira igreja na Europa. Pensa o coração de Paulo escrevendo a sua primeira igreja, que ele funda na cidade de Filipos, lá na Europa. E ele então faz isso na sua segunda viagem missionária. E alguns anos depois, ele está em um lugar diferente do que ele gostaria de estar. Você vai ver isso daqui a pouco. E ele lá daquele lugar onde ele está, ele lembra desses amados irmãos, da sua amada igreja, e escreve uma carta para eles. Então me permita ler com você Filipenses capítulo 1, versículo 1 em diante. Eu, Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, escrevemos esta carta para todos os moradores da cidade de Filipos que pertencem ao povo de Deus e que creem em Cristo Jesus, e também para os bispos e diáconos da igreja. Que a graça e a paz de Deus, o nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. Sempre que penso em vocês, eu agradeço ao meu Deus. E todas as vezes que oro em favor de vocês, oro com alegria por causa da maneira como vocês me ajudaram no trabalho de anunciar o Evangelho, desde o primeiro dia até hoje. Pois estou certo de que Deus, que começou este bom trabalho na vida de vocês, vai continuá-lo até que ele esteja completo no dia de Cristo Jesus. Vocês estão sempre no meu coração, e é justo que eu me sinta assim a respeito de vocês, pois vocês têm participado comigo desse privilégio de Deus que Deus me deu. É isto que vocês estão fazendo agora, que eu estou na cadeia, e foi o mesmo que fizeram quando eu estava livre para defender e anunciar com firmeza o Evangelho.
Deus é testemunha de que estou dizendo a verdade quando afirmo que o meu grande amor por todos vocês vem do próprio coração de Cristo Jesus. O que eu peço a Deus é que o amor de vocês cresça cada vez mais e tenham sabedoria e um entendimento completo, a fim de que saibam escolher o melhor. Assim, no dia da vinda de Cristo, vocês estarão livres de toda impureza, de qualquer culpa. A vida de vocês estará cheia de boas qualidades que só Jesus Cristo pode produzir para a glória e louvor de Deus. Veja que Paulo escreve essa carta, ele gosta de enfatizar, dizendo que ele não está só. Ele está com seu amado e querido filho na fé, Timóteo. Como é importante, amados, quando nós temos esta aliança em Deus com irmãos na fé, onde podemos caminhar juntos e escrever a história de Deus juntos com os amados que caminham conosco. Eu sei que Deus aqui na nossa igreja, aqui de Timbó, tem levantado pessoas assim. Pessoas que amam o Evangelho, pessoas que amam o reino de Deus, pessoas que estão dispostas a servir no reino de Deus. E Paulo então escreve esta carta para Filipos, para aquela cidade, e ele diz que ele escreve para todo o povo que pertence a Jesus Cristo, e também para os líderes da sua igreja. Então eu creio que no coração de Paulo havia esse desejo de que aquela cidade fosse ganha para o Senhor. Então ele já escreve o termo para todos os moradores de Filipos, que pertencem a Jesus. Então nós precisamos crer que o Senhor tem um propósito também para esta igreja, nessa nossa cidade de Timbó. Que em nome de Jesus, eu quero declarar isso, que em nome de Jesus, a nossa igreja possa crescer e possa permanecer, que possamos alcançar pessoas com o Evangelho, com as boas novas do Senhor Jesus. E aí ele escreve no versículo 2, diz que a graça e a paz de Deus, o nosso Pai. Veja como é importante. Nós falamos isso no culto passado, de que Jesus, quando fala com os seus discípulos pedem, Jesus, mestre, nos ensina a orar. E aí Jesus diz, Pai nosso, algo que ninguém havia falado, chamado Deus de Pai. E ele diz, Pai nosso. E perceba que agora Paulo já tem esse entendimento, e ele já vive esta verdade, dizendo que o amor, que a graça de Deus, o nosso Pai. Que eu e você possamos entender que nós não somos órfãos. Nós temos um Pai que cuida de nós, que intercede, que nos guarda, que nos protege, que nos dá aquilo que nós precisamos, que atenta aos desejos também do nosso coração. Aí no versículo 3, Paulo continua escrevendo essa carta e diz assim, sempre que eu penso em vocês. O que tem ocupado o teu pensamento, meu querido irmão, minha querida irmã? Será que nossos pensamentos estão apenas ocupados com as coisas deste mundo, em ter, em possuir, em conquistar? Ou será que nós podemos dizer, não, eu tenho pensado também no reino de Deus, eu tenho pensado nas pessoas que Deus tem colocado para servir o Evangelho, para levar as boas novas, eu tenho pensado em como a igreja pode, de alguma maneira, alcançar novas vidas. O que tem ocupado a tua mente? E aí ele diz, eu penso em vocês. E o versículo 4 diz, e todas as vezes que oro em favor de vocês, eu oro com alegria. Queridos, nós não podemos estar juntos hoje, mas nós podemos orar uns pelos outros, podemos interceder uns pelos outros, que nós possamos fazer isso com alegria no nosso coração, em lembrar daquele irmão, daquela irmã, e orar com alegria, profetizar sobre a vida uns dos outros. E aí ele diz, eu oro com alegria por causa da maneira como vocês me ajudaram. Sabe o que eu percebo aqui, meu amado? Eu percebo uma igreja viva, uma igreja que estava junto com Paulo, ajudando no Evangelho. E em nome de Jesus, que a nossa igreja também continue se tornando, porque eu também já percebo isso na nossa igreja, uma igreja viva. Aqui em Timbó nós temos visto pessoas que querem ajudar no Evangelho, querem ajudar no reino, naquilo que estamos passando, estão dispostos a ajudar. E que em nome de Jesus isso continue, que isso se multiplique na vida da nossa igreja. E aí ele diz, e é uma palavra tremenda, quando fala assim, eu estou bem certo de que o mesmo Deus que começou a boa obra na tua vida, Ele é fiel para completar esta obra em Cristo Jesus. Creia, meu amado, você que nos ouve nesse momento, você que talvez está começando uma caminhada conosco na igreja, creia que o Deus que começou a boa obra, Ele vai completar esta obra. Aquieta teu coração, deixa Ele aos poucos, no tempo de Deus, completar a obra em você. Dia após dia, de graça em graça, Ele vai completar esta obra. E essa obra só vai ser completa, meu amado, na vinda de Cristo, no dia de Cristo Jesus.
Então aquieta teu coração, que ele possa sondar as nossas vidas. Eu vou ter algumas falhas, sim, sempre vou caminhar com falhas, mas o Espírito Santo, como nós vimos na palavra das crianças, o Espírito Santo nos acompanha e nos ajuda, e nos guarda, e nos instrui, e nos protege. Então que possamos permanecer nesta palavra. E aí no versículo 7 ele diz, vocês sempre estão no meu coração. Eu acho tremendo esta palavra de Paulo que mostra o amor que ele tem por esta igreja. O amor que ele carrega por esse povo. E eu quero aqui declarar também, meus amados, você que está me ouvindo, que o Senhor já tem colocado esse amor no nosso coração. Desde quando nós chegamos aqui, ele tem aumentado esse amor pela nossa igreja. Eu costumava falar lá em Taió, para os amados lá, que aquela igreja mora de pantufas no meu coração. E essa igreja aqui de Timó também já mora de pantufas. Tem um lugar todo especial aqui no nosso coração, meu, da pastora Patrícia, os nossos filhos que não vem a hora de poder voltar para a igreja. Nós queremos declarar, assim como Paulo declarou, eu quero declarar para você, que vocês moram aqui no nosso coração, estão sempre aqui. E que em nome de Jesus nós possamos, pela fé, declarar que grandes coisas estão por vir na vida da tua igreja. E aí olha só que interessante, todas essas palavras que Paulo escreve, ele diz bem claro no versículo 7, ele diz, agora que estou na cadeia. Veja só o que Paulo está passando. Um profeta, um homem, um missionário de Deus, um homem de Deus, que podia estar pregando o evangelho como estava, agora está preso, trancado, parado. Ele não está mais podendo fazer as coisas que fazia antes. Perceba que Deus permite algumas coisas acontecerem na vida da igreja. E essa situação que estamos passando de pandemia, eu creio que Deus está permitindo para revelar muitas coisas na vida da igreja. Para mostrar se a igreja é só uma igreja de ativismo. Tem que fazer as coisas, tem que fazer as coisas, tem que fazer as coisas e não tem tempo para Deus em casa, tempo para estar com a família, amar estar com Deus, amar estar com a família, amar estar com a palavra de Deus. Então Paulo aqui ele está preso numa cadeia e ele mesmo assim se preocupa com o evangelho. Então que nós, nessa situação que estamos passando, possamos nos preocupar com o evangelho. E aí o versículo 9, quase finalizando, diz assim, o que eu peço a Deus é que o amor de vocês cresça cada vez mais e que tenham sabedoria e entendimento completo. Queridos, o nosso amor só vai crescer pelo Senhor se nós buscarmos a Ele. O amor, a Bíblia fala que Deus é amor. Então o amor não acaba, o amor esfria. Então, querido, não permita que o teu amor esfrie. Se alimente, busque ao Senhor. E como é que eu vou fazer para que o meu amor não esfrie? Aí Paulo nos dá um segredo, diz assim, versículo 10, a fim de que saibam escolher o melhor. Pensa comigo, meu querido, o que seria esse melhor? O que será que Paulo está dizendo aqui? Qual é o mistério quando ele diz a fim de que saibam escolher o melhor? Quando se fala assim, eu sou levado a lembrar de que Jesus uma vez foi visitar duas irmãs chamadas Marta e Maria. Essa história está registrada em Lucas 10, 38 a 42. E quando Jesus chega lá para visitar, as irmãs do seu melhor amigo Lázaro, ele chega lá para visitá-las, e aí o texto de Lucas diz que Maria sentou-se aos pés de Jesus. Ela se senta aos pés de Jesus. Ela desfruta daquele tempo. Mas o texto também diz que Marta estava ocupada, distraída, para lá e para cá fazendo as coisas. E aí ela ainda pergunta, mestre, você não se importa que eu estou fazendo as coisas sozinha? E Maria está ali sentada contigo. E aí Jesus olha para Marta e diz, uma coisa é necessária. E Maria escolheu a melhor de todas. Então, Paulo aqui escreve esta carta aos Filipenses e diz que vocês saibam escolher o melhor. Queridos, que nós possamos viver no melhor. Escolher o melhor é escolher viver com Cristo, escolher viver os princípios da palavra, é escolher não fazer o que eu quero, mas o que a palavra pede de mim. E que eu e você possamos fazer isso, porque se fizermos isso, o texto nos promete, diz que nós vamos viver e estaremos livres de toda impureza. Porque como vimos no domingo passado, a palavra vai nos lavando.
Né? Nós precisamos ler a palavra constantemente, porque ela vai nos lavando, tirando a sujeira. E aí o texto diz no versículo 10, livres de toda a impureza e de qualquer culpa. E aí assim, a vida de vocês, versículo 11, finalizando diz, a vida de vocês estará cheia de boas qualidades. Meu amado, que em nome de Jesus, nós possamos ser esse tipo de pessoa, filhos e filhas de Deus, que amam a presença do Pai, que amam estar com o Senhor, que amam buscar o Senhor, que amam escolher a boa parte, a melhor parte, que eu e você possamos ser encontrados assim. Que nessa nova semana Deus abençoe a tua vida. Nós vamos manter a igreja informada, assim, no domingo do que vem, no próximo domingo já poderemos ter o culto. E se tivermos o culto, teremos a celebração da ceia do Senhor. Se não, celebraremos quando pudermos voltar a congregar na igreja. Quero orar por você, para que Deus abençoe sua semana. Pai, em nome de Jesus, eu quero neste momento abençoar a vida de cada um dos meus queridos irmãos. Eu quero, assim como Paulo diz, orar com alegria, dizer que eles moram no nosso coração, que eles nos seus lares também possam dizer, lembrar desse irmão, daquela irmã, dizer, esses irmãos, essa igreja mora no meu coração. Que em nome de Jesus possamos ser pessoas que se alegrem por fazer parte do corpo de Cristo. Que em nome de Jesus nós possamos olhar para a nossa igreja e dizer, esta é a minha casa, este é o meu lugar, é aqui que eu vou servir, é aqui que eu vou multiplicar, é aqui que eu vou fazer o reino de Deus crescer. Pai, em nome de Jesus, guarda-nos nessa nova semana, acompanha cada um de nós no nosso trabalho, no dia a dia, no que temos por fazer, aquieta o nosso coração na tua presença. Pai, cuida também de toda essa situação que tem novamente acontecido, Deus, de pandemia, de restrições. Nós não sabemos o que está por vir, mas nós queremos aquietar o nosso coração e dizer, mesmo assim, eu te louvarei. Mesmo assim, eu estarei agradecendo ao Senhor, bendizendo ao Senhor. Pai, livra-nos, Pai, que jamais sejamos uma igreja apenas de atividades, mas possamos ser uma igreja viva, verdadeira, apaixonada pelo Senhor. Eu quero pedir que nessa nova semana, o amor de Deus Pai, a graça do Filho Jesus Cristo e a comunhão com o Espírito Santo nos acompanhem. É o que nós oramos e pedimos em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Até o próximo domingo. Se Deus quiser, estaremos juntos na igreja. Se não, voltaremos aqui com mais uma palavra para a sua vida, em nome de Jesus. Amém.